Tá gravando. Obrigado, hein? Hoje nós estamos no capítulo 3, versículo 8. Boa Certo? tarde. Boa tarde, Zelda. Tudo bem? Tudo bem, quase desisti. Eu já ia pegar o celular. A internet está péssima. Boa internet. Gisele. Boa tarde, Zelda. Bom ver vocês. Que bom que você está Da aí. mesma forma. Beijo no seu coração. Bom. Então, voltando aqui, Sempre bom. nós estamos no capítulo 3, item 8. Aí o Egeu estava lendo, por sugestão aí da Yolanda, uma lição do livro Justiça Divina. Então, vou colocar aqui na tela e vou pedir para a Yolanda ler esse aí. Está todo mundo vendo? Tá não. Enquanto não. Ainda não. Eu não. Ok. Agora sim. Agora sim. Peraí, tem um negócio aqui na fala. Dá para ler aí, Yolanda? Dá. Virtude solitária. Reunião pública de 30 de janeiro de 61. Primeira parte, capítulo 3, item 8. Há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale rente. Fontes claras correndo perto, e jardim florido. Clima doce e perfume da natureza. Nenhum aborrecimento. Nenhum cuidado. Falta alguma. Problema algum. Solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. No entanto, é no trato da luta que as forças se irrigam e as qualidades se aperfeiçoam, considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei, para fazer o melhor. Escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão. Dor é burilamento. Toda adversidade avisa. Todo sofrimento instrui. Todo pranto lava. Toda dificuldade, toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine. Competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida. E ninguém consegue aprender sem dar a lição. Muito bom, né? Muito bom. Nossa, isso é perfeito. Ninguém progride sem ninguém, sem alguém. Perfeito isso, gente. Perfeito. Muito. Dá uma palestra isso. Dá. Nossa. Se a gente for estudar os detalhes aí, nós vamos ficar umas 2 aulas ou 3 aqui falando. Nossa, mãe. Perfeito esse... Emmanuel é muito profundo, né? Nossa. É uma capacidade de síntese, né, gente? Espírito superior é isso aí, né? Com certeza. Fala pouco, né? Não desperdiça. Fala pouco e diz tudo. Podemos passar para o item lá do livro? Ou vocês querem falar sobre a lição? Essa lição? Eu acho que pode passar para o livro, né? Porque a lição é uma reflexão, né? Do item. Aham.
É aí o item 8. Agora nós vamos perguntar quem gostaria de ler, a não ser a Gabriela. Ou a Gabriela quer ler? Porque você tirou a Gabriela. Ela está aí fora? Hoje eu passo a vez, gente. Passa a vez? Hoje eu passo. Você gostaria de ler, Égida? Vamos lá, deixa eu ler. Item 8. A encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso intelectual e moral. O progresso intelectual é realizado pela atividade que é obrigado a desenvolver nos seus trabalhos. O progresso moral, pela necessidade das relações mútuas entre os homens. A gente acabou de ver isso no texto que a gente leu, né? A gente acabou de ver isso. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. Tudo bem. Gente, é o que a gente acabou de ler, né, Chacu? É, com certeza. Agora tem uma nota aí, 14, vamos ver onde que ela está aqui. Não sei se ele pôs lá no final, hein? Ah, é 14. Está lá tá na página 31. É aqui, ó. 14. Eis a razão porque o espiritismo é inteiramente contrário ao misoneísmo, ao isolamento da criatura, mesmo a pretexto de consagrar-se a Deus. A dinâmica do desenvolvimento moral está sujeita à dinâmica do processo social. É na vida social que nos desenvolvemos moralmente. Se trabalhando a natureza e as coisas trabalhamos a nós mesmos, despertando nossa inteligência, por outro lado, é no meio social que conseguimos o desenvolvimento moral, despertando a nossa afetividade. Deve ser afetividade, porque afetividade... É afetividade. Deve ser afetividade. Fugir da vida social é, portanto, fugir de nós mesmos, fugir da própria finalidade da nossa encarnação. As igrejas começam agora a compreender isso, tomando as primeiras providências para acabar com os processos retrógrados de isolamento religioso a pretexto de viver para Deus. Só vivemos para Deus, servindo ao próximo. Peguei aqui no Google, misoneísmo significa aversão ou desconfiança em relação a mudanças, hostilidade para com o novo. Pode falar, Égida, eu só cortei para falar isso. Não, eu estou assim, tudo que está aí, Emmanuel trouxe para a gente, né? Naquela... Não, a gente não viver isolado, você não cresce, porque não tem, com certeza não tem oportunidade de se aborrecer, mas também não tem oportunidade de sorrir, de ser feliz, né? de estar com o outro, de abraçar que a gente adora, né? Eu lembrei, Égida, daquela passagem da Célia Lúcio, que ela foi para o monastério ocupar o lugar daquele senhor que a acolheu, né? Irmão Marinho.
E ela ficou lá. Mas interessante é que ela ficou lá, mas ela jamais deixou de trabalhar. Ela criou uma horta e depois começou a acolher e a trabalhar com as crianças da redondeza do mosteiro. Foram, no final, essas crianças que cantaram aquela música para ela quando ela estava desencarnando. E ela recebia as pessoas, ela curava as pessoas. Foi por isso que o moço lá ficou meio com inveja dela e expulsou do mosteiro. Mas ela arranjou uma casa, uma casa, um local ali próximo, e passou a trabalhar em benefício dos necessitados. Pois é, mas E tinha ido para o mosteiro, né? Você vê que... Mas ela não estava isolada, né? Como você falou. Não, é isso que eu estou falando. Você vê que ela saiu de lá, ela foi expulsa de lá, embora lá dentro ela fizesse muito trabalho, porque ele obrigava ela a trabalhar muito, mas ela saiu e para ela foi ótimo, porque era justamente o que ela queria, né? Batia muito com o nível de elevação que ela já tinha, de ajudar o próximo. Eu acho muito bonito. Eu não sei se é o Divaldo que falou que... Acho que foi do Divaldo que eu ouvi numa palestra dele, que só é solitário quem não é solidário, né? É, o Divaldo, Verdade. eu ouvi também. Divaldo, né? É verdade. É verdade. É verdade, gente. Aqui, eu anotei essa frase de Emmanuel lá da lição. Ninguém progride sem alguém. Sem alguém. Gente, eu achei isso de uma profundidade. A gente tem que estar se relacionando com o outro, não tem jeito. Para a gente aprender, senão você não aprende. É a lei da sociedade, né? E exercitar, né, a sua paciência, a sua tolerância, e dar oportunidade para o próximo, fazer o bem para o outro, né? Você ajuda, você está ajudando o próximo a se melhorar, né? A hora que você pede uma ajuda, a hora que você está ali para ajudar alguém. Tudo isso é o nosso progresso moral, né? Não foi ontem que a gente estava falando de... Não foi ontem que a gente estava falando de felicidade? Isso, foi. Não foi? Foi. Pois é. Foi. Como é que a gente vai sentir felicidade se você está só? Se você não tem com quem compartilhar absolutamente nada? Se você não tem com quem conversar? Estou lembrando agora daquele filme, O Náufrago, né? Que ele fez uma cara com um coco para poder estar conversando. Porque a gente tem que dividir as coisas com as pessoas. Seja as nossas alegrias, seja as nossas tristezas, as nossas dores, a nossa felicidade, seja o que for. Mas a gente sempre tem que estar dividindo com alguém, né? Nós sempre precisamos do outro. Verdade. Em todos os momentos da nossa vida. Tem um palestrante que já falou, nós precisamos dos outros para nascer, porque tem alguém que vai programar a nossa reencarnação, vai colocar a gente para reencarnar. Precisamos da mãe para poder nascer, do médico para tirar a gente da barriga da mãe, da enfermeira. Nós sempre estamos precisando do outro. Nunca do pai, porque de alimento. Do pai, a gente precisa de quantas pessoas estão envolvidas no nosso nascimento. Exatamente. E depois, quantas pessoas estão envolvidas no nosso desencarne. Exatamente. Então, sempre na vida também, gente. Ó, alimento, produção de alimento, a confecção de roupas, as roupas de cama, as nossas panelas, aquilo com que a gente se diverte, que é a televisão, o celular, tudo alguém fez. Tudo. Verdade. Só usa. É uma rede de serviços que estão integrada. Nós precisamos vamos comprar pão, mas teve alguém que cultivou a terra, plantou o trigo, colheu, mandou para a indústria da panificação, moeu, fez a farinha de trigo, depois o padeiro acordou 4 horas da manhã para poder ir fazer o pão. Então, está todo Deus é perfeito. Serviço integrada. Nós estamos sempre integrados com o outro. Sempre, Deus é perfeito. A gente machuca, vai para o hospital, tem um médico para poder atender, a enfermeira, todo mundo está integrado. É uma corrente de elos, né? Hein? A corrente é formada por vários elos. Exatamente. Se tiver um sozinho, não é corrente. Não é corrente.
Nossa, E quando se fala de progresso moral, a gente aprende muito só em observar os outros, né? Se a gente estiver sozinho, a gente não aprende nada, mas só em observar as atitudes dos outros, como os outros fazem, como os outros se portam, nossa, a gente aprende demais. Então, é importantíssimo, né? Eu lembrei aí do estudo, né, das irmãs lobas. Eu não sei se vocês conhecem, mas acredito que conheçam. Que foram criadas pelos lobos. Eu conheço. Então, elas não aprenderam a andar assim, em pé, que nem nós. Aprenderam tudo. Nem a falar, né? Nem falar. Aprenderam exatamente como os lobos. Então, olha como que é importante um para o outro. E, às vezes, nós nem observamos que nós, às vezes, somos espelho para outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com isso, né? Com precisar da presença de outras pessoas, dividir o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente. Que tipo de espelho que a gente está sendo, né, Cleo? Exatamente, é isso mesmo. E principalmente para as criancinhas, né, que são o futuro, a gente sabe que é o futuro, né? E nós pensamos em nós adultos aqui no estudo, por exemplo, mas a gente não imagina o que a gente representa para as nossas criancinhas, que modelo nós estamos sendo, né? Que espelho nós estamos sendo, né, Érica? Com certeza, é isso aí. Alguém quer falar mais alguma Verdade. coisa ou podemos passar para o próximo item? Podemos ir? Podemos, pode. Então, vamos lá. Item 9. Uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo que possui de mal. O selvagem, por exemplo, jamais poderia atingir, numa só encarnação, o nível moral e intelectual de um europeu dos mais avançados. Isso seria materialmente impossível. Deveria ele, então, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das suas faculdades lhe pode proporcionar? O simples bom senso repele essa suposição, que seria, ao mesmo tempo, a negação da justiça e da bondade de Deus, bem como da lei de progresso que rege a natureza. Eis porque Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Muito justo, né? Tem outro pedacinho. A gente tem outro pedacinho? Vamos lá, Chacur, vê o pedacinho que tem. Desculpa aí. Em cada existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Cada existência é, assim, um passo dado no caminho do progresso. E tem uma nota também. Uhum. A encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Ela se torna desnecessária para aqueles que romperam esses limites e progrediram espiritualmente ou nas existências corporais dos mundos superiores, onde nada mais existe de materialidade terrena. Para esses, a encarnação é voluntária, com o fim de exercer sobre os encarnados uma ação mais direta no cumprimento das missões de que estiverem encarregados.
Eles aceitam as suas vicissitudes e os seus sofrimentos por abnegação. Vamos lá para a nota, né? É a 15. É a 15, né? É, a nota é 15. 31 a página, só clicar. Aqui. 15. Temos aqui um princípio bem conhecido de pedagogia. A educação não tem por finalidade transmitir conhecimentos, mas preparar o educando para a aquisição de conhecimentos. O que se passa na reencarnação é precisamente isso. Podemos aprender muito na existência, mas não são os conhecimentos formais que interessam ao espírito, e sim o seu treinamento no aprendizado que desperta as suas faculdades cognitivas, a sua capacidade de aprender. Cada encarnação predispõe o espírito a assimilar conhecimentos mais avançados na seguinte. Por isso, é que não nascemos com a cabeça cheia de dados e informações, mas aparelhada com as intuições que nos determinam a vocação e a habilidade para diversos setores de atividades. A vida social é necessária porque só ela possui os estimulantes capazes de despertar do cérebro novo que vamos possuir as suas faculdades latentes. Isso explica o motivo por que as crianças abandonadas na selva ou isoladas do meio social não revelam desenvolvimento mental. Lembremos a maiêutica de Sócrates, ou seja, o processo por ele usado para arrancar o conhecimento de dentro de seus próprios discípulos, ao invés de aplicar-lhes o ensinamento didático. Nossa, esse Herculano, ele é fantástico, hein? É a questão de dar o peixe e ensinar a pescar, né? Esse Herculano aí, ele parece Kardec, hein? Ele, nossa, seu Herculano é... Eu lendo ouvindo esse texto aí, né, me fez lembrar, né, dos professores, nossos primeiros professores que a gente nunca esquece, né? E a educação, com aquele carinho e tudo, e a forma, né, de ser vários alunos para um professor ensinar, né? Porque se fosse diferente, cada professor ia ensinar cada aluno, cada hora um aluno, não seria o certo, né? E essa coletividade, né? Isso. É muito importante, né? Porque a gente aprende mais tendo pessoas, mesmo com grau de dificuldade ou com um grau mais elevado que nós, nos faz interessar, assim, a poder estudar mais, né? Então, Deus é divino mesmo em tudo, né? Nesses pequenos detalhes, eles nos fazem, assim, nos sentirmos importantes, né? O quanto é bom a gente depender um do outro, até mesmo para a nossa evolução espiritual e material. É mesmo, Sim, né, com Marcinha? É certeza. bom a gente depender do outro, né? Oi, como? É bom, é gostoso você depender do outro. É aquela coisa, Todo, né? né, tia? A gente pode estudar sozinho? Pode. Mas quando você estuda sozinho, a sua visão sobre aquele trecho, aquela situação, vai ser sempre a mesma, porque é você que está vendo o tempo todo daquele jeito. Quando você estuda em grupo, como a gente faz, você vê assim, cada um vê de uma forma, você vê aquilo, Giselda vê de outra forma, Sônia, o Chacu, a Márcia, a Ela. Então, a gente vê que as pessoas veem diferente daquilo que a gente vê, porque cada um tem uma visão direcionada para um determinado trecho, até uma determinada palavra.
né, daquilo que a gente está lendo. E, gente, olha, de vez em quando, quando eu estou assistindo palestra, eu falo assim, nossa, Haroldo, então as palestras de Haroldo me abrem a cabeça, que eu falo assim, nossa, Haroldo, eu nunca pensei por esse prisma. Né? Nunca vi por esse prisma. É igual as lições de Mildinho, né, Giselda? Quando ele traz para a gente, né, lá os trechos da Bíblia, eu falo assim, meu Deus, eu jamais pensaria dessa forma. Por quê? Porque ele vai lá naquela didática, naquele momento que a coisa foi acontecida, né, nos costumes da época, no palavreado da época, né, e o que aquilo queria dizer naquele momento que foi dito, e a gente vem ao longo do tempo sendo trazido de outras formas, é compilado aqui, é traduzido para lá, para cá, aí a gente às vezes se perde, né? Então o seu campo de visão ele é completamente diferente quando a gente estuda em grupo. Com certeza, cada um levanta uma questão diferente, né? Verdade. É porque tem a experiência também pessoal de cada um, né? Que amplia, né, o modo de entender. A prece a gente não faz sozinho. Não tem como. Não tem como. Então, a gente convida, a gente chama, a gente tem que ter eles, porque só a nossa vibração não seria suficiente. Então, isso é muito importante, né? Fernando, gostaria de falar alguma coisa, Fernando? Desculpa, Marcinho. Não. Tá tudo bem. Fernando está calado aí. Não, o texto ele é um texto assim, de entendimento bem tranquilo e o que já foi reforçado, sinceramente, eu não acrescentaria nada. É muito bom, muito tranquilo. Desculpa aí, Marcinha. Não, tranquilo, Chaco. Já terminei. Podemos passar para o próximo item? Sim. Ninguém quer falar mais nada, não? Então, vamos para o 10? No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha praticado. O estado espiritual é a situação normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo e porque o corpo espiritual nunca morre. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É, sobretudo, no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Nela, adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias, então, se modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são, para ele, as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. É a nota 16. Tem a 16. Vamos lá. Vê-se claramente neste trecho como a cultura terrena
é ainda apenas uma meia cultura. Ei, Chacu, Oi. continua aí para mim, eu vou só atender minha vizinha aqui um Eu instantinho. vou passar para o Fernando ler aí, Fernando. Ok, Chico. Você está quieto aí, pelo menos você fala alguma coisa. Estou pensando, estou mandando energia, e muita. Item 16. Vê-se claramente, nesse trecho, como a cultura da Terra é ainda apenas uma meia-cultura. Função do Espiritismo é completar essa cultura, dando-lhe as dimensões da realidade espiritual. A alternância de vidas na Terra e no espaço faz do homem não o existente das filosofias existenciais, mas um interexistente. Vou reler. A alternância de vidas na Terra e no espaço faz do homem não o existente das filosofias existenciais, mas um interexistente. Mesmo na encarnação, essa condição interexistencial se revela de maneira inegável. Os homens vivem no estado de vigília, no estado de hipnose ou de sono. Além disso, possuem a mediunidade, que a parapsicologia domina de funções PSI, ou de psi, né? E através dessas funções, ele se coloca num intermúndio, vivendo ao mesmo tempo em dois planos diferentes, mas conjugados. Veja-se esse problema em O Ser e a Serenidade, edição Nosso Lar, e é uma nota do tradutor. E aí, gente? O que ele pode dizer? Ele volta a falar da inter-relação que nós temos, né, da nossa rede, que não tem jeito, nós estamos interligados, tanto nesse plano quanto no outro, né? E vivenciamos ambos isso, estando lá, estando aqui, porque somos interligados. Esse não, ninguém progride sem alguém, vale para aqui e vale para lá. É o mundo espiritual e o corporal, né? Essa rede ela nunca é desvinculada, ela não perde os seus elos. No estado, ou aqui, vivenciando a experiência, né? Vivendo no corpo, no espírito. Aliás, nós somos, temos essa... Agora que me vê essa coisa, quais são os corpos que nós temos, gente? Aí, o Chacu, não decoro, não. Nós temos 7 corpos, eu não lembro. Você sabe, Gisela? Todos eles? Não sei não, não sei todos, não. Pois é, mas... O corpo físico, o duplo etérico, o perispírito. Depois nós temos o corpo mental. Tem mais 2 que eu não vou lembrar. Tem corpo causal e mais. Nossa. O último é o corpo mental. Corpo mental, né? Aí eu fico pensando aí, nós somos essa junção, né? Dentro dessas interligações. Para mim, isso eu estou falando agora, não vi isso, né? Isso faz parte da nossa existência, essa ligação aí, porque para a gente ter acesso a outras formas, né, de vivência, de contato, senão nós não conseguiríamos fazer essa interligação, né? Interessante como eles se preparam, né? Você já viu isso? Né? Você viu, Chacu, lá em cima, volta no texto, que ele fala que o espírito fica se preparando antes de reencarnar. E a gente, às vezes, fala, fulano se afastou, não está se comunicando mais, porque ele está se preparando para a reencarnação. E isso é uma coisa, é um aspecto muito interessante, que eu também nunca tinha parado para pensar. Ele se prepara, imagina, acho que ele estuda o meio onde ele vai encarnar, avalia a família onde ele vai encarnar. Eu estou imaginando que seja isso, né? Se prepara para saber se ele vai conseguir, onde ele vai estudar, o que ele vai fazer, as situações que podem apanhá-lo desprevenido,
o programa de vida dele, o corpo que ele vai ter. Olha quanta coisa. E quando a gente está aqui encarnada, a própria vida da gente, a própria vivência, já é uma preparação para a reencarnação. Você simplesmente será a consequência do que você viveu aqui. E lá eles se preparam para bem viver aqui, para realizar a sua missão bem feita, de maneira bem... Né? É interessante isso. As encarnações são solidárias entre si, né? Isso. Mais alguém? Aqui. A gente leu semana passada, não sei, o Emmanuel falando de uma lição, né, que quando nós estivermos reclamando com muitos problemas, né, achar que estamos sozinhos, abandonados, é só olharmos para o lado quantas pessoas nos sustentam na encarnação. Aquilo que a gente citou aí, né, que Giselda citou aí, dos alimentos, né, que a gente necessita dessa cadeia. Então, como assim estamos abandonados? Como assim estamos nos sentimos desamparados, né? Quando há tantos que fazem por nós, além das bênçãos, né? Isso tudo são bênçãos de Deus, além de estarmos mergulhados nos fluidos divinos. Mas tudo isso nos sustentam, toda essa cadeia que para nós é invisível, na maioria das vezes, nós estamos sustentados por elas. Isso falando do trato com o corpo, da manutenção do corpo, né? Imagina no espiritual. O nosso anjo de guarda que nos acompanha, dos amigos espirituais que não nos perdem de vista, né? Em momento algum, nos intuindo, né? Não influindo, não tirando o nosso livre-arbítrio, mas nos inspirando quando estamos à beira de sairmos, de transgredirmos qualquer lei divina. Então... É verdade, Yolanda. Aqui, ó, que eu estava falando, o estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno da humanidade, no seio da humanidade. Lembrando, o espírito progride igualmente na erraticidade, no parágrafo próximo. Nela adquire conhecimentos especiais que não pode adquirir na Terra. Suas ideias, então, se modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem, como Chacu falou, solidárias. É por isso que ele passa alternativamente por esses dois modos de existência. É como diz a Sônia lá, é perfeito. E não adianta terminar, todo mundo tem que passar por isso. Ô, Chacu, aí, Gisele... Desculpa, Fernando. Pode falar aí. Não, aqui, nela adquire conhecimentos especiais que não poderiam adquirir na Terra. Eu queria, assim, se alguém pudesse, né? O que, por exemplo, não poderíamos... É porque no plano espiritual, Yolanda, lembrando que você sabe, nossos sentidos afloram. Nós percebemos aquilo que nós fizemos e percebemos o que nós planejamos, né? Inclusive, algumas vezes eu já até citei, não acho que foi em outro grupo, aquele livro do Getúlio, Entre Dois Mundos, que é a história do Getúlio Vargas no plano espiritual. É muito bom esse livro. O mentor dele fala para ele, depois que ele já tinha recuperado, passado por uma série de problemas, né? Aí o mentor dele leva ele numa sala e fala assim, você reconhece essa sala? Ele fala, reconheço. Aquela mesa ali era minha. Ele falou, pois é, foi ali que você fez o seu planejamento reencarnatório. Agora você vai sentar, ver o que você planejou e o que aconteceu. Quer dizer, isso faz com que a gente examine o que a gente tinha programado, planejado junto do nosso mentor
e depois o que nós fizemos. E começa a perceber o que nós fizemos de errado e começa um novo ciclo de instrução para poder a gente se preparar melhor e retornar. Para Por errar isso que as menos. ideias se modificam, né, Shakura? Ó, suas ideias adquirem conhecimentos especiais na erraticidade, que não poderia adquirir na Terra, e suas ideias, então, se modificam. Porque aí também vai fazer, como você está falando, um apanhado, a reencarnação, dependendo do nível moral que ele chegou, da capacidade de suportar, ele vai ter acesso a mais encarnações, vai começar a pesar, a analisar o que ele fez, tudo isso vai mudando a cabeça da criatura. O que ele planejou e o que ele fez, o que ele fez de errado, o que ele pode melhorar, e assim por diante. Ele vai progredindo. Embora, às vezes, o progresso seja lento, mas ele faz um progresso consistente. Ô, Gabriel, você está quieto aí, Gabriel? Usando as palavras do meu amigo Fernando, meu sábio amigo Fernando, estou aqui, né, pensando e transmitindo energias. Obrigado, Fernando. Desculpa aí, Fernando. Eu agradeço. Chacu. Para não deixar ele passar em branco, então, Chacu, vamos lá. Tem uma questão aqui acho que está na nota. Você pode voltar na nota lá, João? Posso, sim. É a nota 16. Isso. E circulando, eu estou percebendo que ele é uma fera, hein? Exatamente. Me aguçou minhas percepções aqui nessa palavra, nessa questão aqui. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Não é aqui não. Então é lá em cima, mas diz mais ou menos que é a questão da necessidade da reencarnação, né? Que diz quando há o desenvolvimento espiritual e encarnações em mundos superiores. Aquilo ali que eu fiquei meio... É lá no texto, então? É no texto mesmo, desculpa. Não, tudo bem. Nós estamos no 11, né? No 10, não, nós estamos no 10. No 10, é. Ah, no 10? Sim. No 10, sim. Aí, só mais um pouquinho, mais uma linha só. Não, é no 9, então, perdão. Ah, é no 9? É. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. A encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos. Pode descer, Jacu, por favor. Aqui. Aqui embaixo. Aí, ó. Ela se torna desnecessária para aqueles que romperam esses limites. Ou seja, deixar de ser espírito inferior, né? E progredir espiritualmente. Então, não há necessidade de reencarnação em espíritos superiores. Agora, o que eu não entendi foi essa parte aqui, ou nas existências corporais dos mundos superiores. Existiria existência corporal do mundo superior? Existe. Ou esse corporal estaria, entre aspas, que seria tão sutil que você poderia considerar que é corporal, mas de acordo com a psicosfera do orbe, e aí seria menos corporal do que a gente pensa corporal. Ele é menos... Isso mesmo, ela é menos corporal. Por exemplo, Júpiter é um mundo superior, porque Júpiter já é um planeta feliz, né? Então, em Júpiter, existe encarnação. Só que é uma encarnação onde o espírito ele não fica preso ao corpo como a gente fica preso aqui. Ele pode se deslocar, e aí ela não é penosa também, a encarnação. Igual a gente aqui, que tem que andar se arrastando na Terra. Ele pode volitar, como os espíritos aqui nas colônias aqui próximas da Terra, eles podem também volitar. Então, mas é um corpo com uma densidade menor do que a nossa, mas é um corpo físico dele lá, entendeu? Até ele atingir a condição de espírito puro, ele ainda encarna. E o próximo passo depois do mundo feliz seria o mundo divino, né? Que seria a morada dos espíritos puros. Aí o espírito puro ele não precisa mais reencarnar, é só faz a reencarnação
como voluntário. Como ele coloca aqui, para esse a encarnação é voluntária. Aí ele não precisa mais reencarnar por necessidade de evolução. Ele continua progredindo ainda. O espírito puro, ele continua progredindo até ele chegar a se tornar um Cristo. E depois o Cristo continua progredindo também, porque tem o Cristo do nosso planeta, tem o Cristo do sistema solar, tem o Cristo de uma constelação de estrelas, tem o Cristo da galáxia. Então, ele vai continuar, o progresso nunca para. Eu imaginei que quando chegasse a ser um espírito crístico, todos eles tivessem o mesmo patamar de capacidade espiritual. Eu não tinha imaginado isso que você falou, que dependendo dos mundos, os cristos também têm uma elevação diferente. Nunca parei para imaginar isso. Isso aí, Cléo, é interessante. Shakura, a gente já discutiu isso no nosso estudo. Mas o interessante é que Haroldo já falava isso. Ele sempre fala isso, às vezes, de vez em quando. Existe o Cristo da Terra, o Cristo do Júpiter, que deve ser maior do que o Cristo, nosso Cristo, o Cristo do Sistema Solar, o Cristo da Galáxia, o que vai subindo. Quanto mais amplidão de elementos ele é responsável por aqueles elementos, mais elevado ele é. Então, a elevação nunca para. Senão, não vamos chegar a Deus, né? Mas a elevação não para. Essa informação está na Revista Espírita. Eu não sei de cabeça agora aqui, mas depois eu posso verificar. Lá tem um espírito que dá comunicação e conversa com Allan Kardec, e ele explica que existe... o Cristo é o topo da escala dos espíritos puros. Então, o espírito puro, ele reencarna muitas vezes em situações de necessidade para a evolução dos outros seres que estão junto dele. Por exemplo, muita gente fala que o único espírito puro que pisou na Terra foi Jesus, mas se esquece de Maria. Maria também é espírito puro. Ela não tem o grau de elevação, ela não se tornou ainda um Cristo, mas é um espírito puro e bem avançado. Para Jesus nascer através dela, tem que ser um espírito puro. Não é possível que não seja. Assim é meu raciocínio. Não está escrito isso, mas é dedução, né? É uma dedução lógica. Mas José também, né? Há pouco tempo alguém estava perguntando. José, eu não sei se é espírito puro, mas é bem elevado. Alguém estava me falando. Eu assisti uma palestra. Você poderia me informar sobre José? Você tem alguma informação sobre José? Olha, a única informação que nós temos sobre José é uma lição que Chacur também conhece, uma única lição em que Emmanuel fala sobre José. Mas ele diz lá que José era um espírito elevado. Muito até porque para ser pai de Jesus também, o mesmo caso de Maria, né? Para ser pai de Jesus, só que ele veio aqui com a missão e foi embora logo, né? Exatamente. Ô, Gabriel, atendeu a sua expectativa? Não, sim, entendi agora. Mais alguma coisa? O Haroldo fala numa palestra, faz tempo já que eu vi essa palestra, que o José era um espírito tão puro que ele cumpriu a missão dele sem chamar atenção sobre ele. E poucas informações se tem sobre ele. Sem aparecer, né, Yolanda? Sem aparecer. Ele fez o que ele tinha que fazer. Aí denota a elevação do espírito, né? Bonito isso, né? Desculpa. Tão humilde que não apareceu. Não, Fernando. Não apareceu. Já acabei. Eu só uma consideração bem pequenininha. Eu fico imaginando a importância da instrução, a importância da educação. Feliz daquele que é aquele espírito que é criado dentro de um lar. Porque nós nesse plano, demoramos muito para adquirir certos níveis de conhecimento que nos leva à reflexão, que nos tira daquela condição ali, aquele impulso que todos nós precisamos para nos elevarmos, para nos tirar da zona de conforto, vamos dizer, numa linguagem mais
mais simples, de, opa, eu preciso sair daqui. Eu preciso, ou seja, tomar conhecimento de si mesmo. Esse tomar conhecimento de nós mesmos, ele demora muito na nossa... demora muito, que eu digo assim, na nossa criação, as informações que nós estamos vendo aqui, embora os livros tenham sido editados há tanto tempo, mas esse tipo de informação que a doutrina espírita nos traz, e eu não estou falando de exclusividade, isso poderia ser em qualquer outro ambiente, mas demora muito para que o jovem ele tome conhecimento de si mesmo e da necessidade de promover essa evolução ou focar um pouco mais, porque a gente vai passando por tantas fases na vida, da infância, da adolescência, e onde a maioria das vezes tem essa preocupação. E quando a gente chega para preocupar, muitas vezes a gente até se comprometeu de uma certa forma com os nossos caminhos e que, enfim, o que eu quero dizer é que essa condição, isso que o Gabriel falou, o que a Giselda falou dessa preparação, de que o espírito ele não cessa de se preparar para essa existência, seja lá ou seja aqui como encarnado, porque uma coisa se completa com a outra, mas a importância da evangelização, a importância de você conduzir o jovem, os mais novos, sem determinar a faixa etária, mas de conduzir aos novos a pensar um pouquinho, a botar uma sementinha lá dessa existência e dessa evolução. É só isso. Seria o instruir, não é, Fernando? O despertar. Para alertar, isso, né? Para alertar. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, é o desenvolvimento do espírito do outro lado, né? Porque quando a gente parte, né? E desencarna, deixa esse corpo, dá a impressão que a gente tem é que você fica estagnado até ter uma nova oportunidade de encarnar novamente. E aí a gente observa aqui hoje, por exemplo, a gente está observando que o trabalho é constante, o desenvolvimento é constante. E aí a gente para analisar, e tem que ser muito maior mesmo esse desenvolvimento, porque lá nós não olhamos com os olhos do corpo material, né? Mas com os olhos espirituais. Aí você vai ter noção do lado que você está como espírito e até enxergar esse mundo aqui para você poder refletir sobre suas atitudes, o que foi que você fez nessa vida aqui, neste mundo, e enxergar onde você está realmente. Isso me chamou bastante atenção nesse estudo de hoje. É que lá, do outro lado, você consegue ter as duas visões, coisa que nós não temos aqui. Isso, para mim, foi fantástico. E interessante, a gente vê... é que a gente trabalha muito lá. O trabalho, inclusive, se dorme menos. Porque você imagina, você estando lá e você deixou seus filhos aqui, deixou seus amigos, e você vê que um amigo está precisando. Aí você vai ajudar, aí daqui a pouco alguém chega e fala, olha, nós estamos resgatando um grupo, você quer participar? Vão correndo para lá para resgatar aquele grupo. Daqui a pouco vão para outro. É um trabalho constante, fora que você ainda tem a oportunidade de fazer cursos, de pesquisar, de estudar. É ininterrupto o movimento. Claro que se você quiser ficar à toa, né? Cada espírito tem a sua ideia, né? O seu temperamento. Mas senão você vai ter oportunidade, você não vai nem conseguir fazer tudo que tem lá. A gente vê nos livros de André Luiz falando até das faculdades, se eu não me engano, é em Nosso Lar, das faculdades que tem lá, né? Então, assim, tem estudo, tem trabalho, tem de tudo. E muitos de nós aqui mesmo, durante o sono, frequentam essas faculdades, esses grupos de estudos. Tem casa espírita no plano espiritual. Que a gente grupo de trabalho. Vai lá, dos estudos, volta. Até lazer. Lembra que Lísias foi com um grupo para o Campo da Música, para ouvir música?
Pois é. Olha, eu vou ler só uma E os nota. saraus? Hein? Os saraus, Ah, o sarau. Deve ser fantástico, né? né? Então, É. A Marcinha colocou aqui os corpos que a gente tinha falado. Tem corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. É que eu não lembrava dessas classificações aí, ela colocou aqui. Eu vi esses dias alguém falar em corpo causal, mas deve ser uma dificuldade, Deve diferença ser algum sinônimo de algum. com certeza. Mas, Fernando, só rapidinho, que eu achei interessante, que eu estava assistindo uma palestra de Geraldo Campetti ontem, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Ele falou assim, vocês falam assim, não, porque eu estou na minha zona de conforto. Não, a gente fica na zona de acomodação. Zona de conforto está Jesus. É verdade. Nunca pensei nisso. Muito bom. Sem comentários. Maravilhoso. olha só, outra maneira da gente pensar. Também nunca pensei nisso. Mas Mas a gente, tanto que a gente fala assim para os outros, olha quando a gente pensa aí, que nem a Giselda falou, a gente não fala que a pessoa está na zona de conforto, né? A gente nunca fala, sai da sua zona de conforto, não é isso? A gente não fala assim. É interessante, Giselda. É muito interessante. Fala, Chacu. Chacu 18:10. Jacu está muito acomodado. está na hora de encerrar. Chacu, sai da sua área de conforto. Viva o De som. acomodação. Vamos para a nossa prece, Chacu? Digno da área de conforto ainda. Vamos para a nossa prece, Chacu? Vamos para a prece. Você pode escolher, Égida, quem vai fazer a prece? Posso. Vamos lá. Eu tinha olhado assim e tinha visto para pedir a você mesmo, Chacu. Tudo bem, vamos seguir sua inspiração. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Mestre misericordioso que nos dá essa oportunidade de estarmos em grupo, estudando, progredindo, aprendendo para colocar em prática nas nossas ações cotidianas. Querido e amado Mestre Jesus, envolva-nos, Senhor, na sua paz e na sua proteção, estendendo também o nosso pedido para aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar, amparando, Jesus, e protegendo a nossa querida Casa Espírita Cristã, envolvendo-a nos dois planos da vida, amparando os trabalhadores e os assistidos deste e do outro plano da vida. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê sempre a sua presença em nossos corações, nas nossas mentes, para que nós nunca possamos esquecê-lo, conduzindo as nossas vidas, atendendo às nossas necessidades e não aos nossos desejos. Muito obrigado, mestre querido, que assim seja. Assim seja. Sim, seja. Assim seja. seja. Boa noite a todos. Um abraço, Chacu. Fica com Deus. Foi Até bom amanhã. beijo, gente. Noite, um beijo Gratidão. para cada um. Beijo, Amanhã. Meus amores, Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe a Fique com Deus. Obrigada. Beijo no coração. Gratidão eterna. Gratidão. Tchau, tchau. Assim, Beijo. Até amanhã. Próxima é o item 11. Isso aí. Tchau, tchau.